Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 19 de novembro. Nós estamos com um alimento diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 1, o poder do Evangelho. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 4, a obra de fé. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer nos introduzir a sua palavra, a sua fé. Ele quer transmitir Ele mesmo, para cada um de nós. Ó Senhor Jesus, e para isso Ele quer nos encontrar, como aqueles que Ele deseja usar, que Ele pode usar para continuar o seu plano, para dar cabo à sua vontade. Senhor Jesus, para perseverar, para preservar aquilo que Deus deseja. Ó Senhor Jesus, para isso Ele precisa nos encontrar com uma disposição diferente do resto do mundo, do resto dos cristãos. Ó Senhor Jesus, Ele que realmente quer encontrar os seus, aqueles que buscam a sua vontade, aqueles que buscam fazer aquilo que Ele deseja. Ó Senhor Jesus, sempre com temor, com tremor diante dEle, para que Ele realmente possa ter liberdade de fazer aquilo que Ele deseja. Que o Senhor possa encontrar em nós esse coração, de depender dEle, de ir diante dEle e que Ele cumpra em nós aquilo que Ele precisa na hora que Ele precisa. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, que o Senhor nos dê no espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender, a gente viver essa palavra e que Ele nos dê um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Gênesis capítulo 6, do versículo 5 ao 13. Ó Senhor Jesus. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao 7. Ó Senhor Jesus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Ó Senhor Jesus. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: a conexão com Deus que preservou a raça humana.
Ó Senhor Jesus! O que ocorreu em Gênesis 6 foi muito grave. Havia o risco de Deus perder o homem que criara, e com isso, seu propósito seria frustrado. Contudo, nosso Deus não permitiu que isso acontecesse. Em meio a toda essa tragédia, ele preparou a família de Noé. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Deus percebeu que a contaminação presente na espécie humana faria desaparecer sua mais importante criação. Ele então resolveu dar um basta a essa situação. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Ó Senhor Jesus! Em meio a essa geração, havia um homem que Deus poderia usar para continuar com seu plano e preservar a raça humana. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Não havia mais esperança para essa terra, e o homem, criado à imagem e semelhança do próprio Deus, quase se perdeu. Por meio do dilúvio, Deus acabou com toda essa contaminação e salvou a família de Noé, uma família sem mistura, de raça pura. Ó Senhor Jesus! O fato de o homem ter se desconectado de Deus foi uma tragédia muito mais séria do que se possa imaginar. O plano de Satanás era corromper a raça humana a ponto de Deus não mais poder usá-la para seu propósito. Entretanto, Noé achou graça diante do Senhor. Por meio de Noé, o propósito de Deus teve um novo começo. Ó Senhor Jesus! Após a desconexão, a ligação entre Deus e o homem se tornou muito frágil. O Senhor precisava de alguns homens que o temessem e vivessem de forma piedosa, com uma disposição diferente do resto da criação. Havia poucos que se encaixavam nessa descrição. Ainda assim, esses poucos mantinham alguma ligação com Deus. Essa ligação, entretanto, não era como aquela conexão inicial, antes da queda, na esfera da criação. E muito menos era a conexão espiritual que o Senhor deseja realizar por meio de sua vida e natureza. Ó Senhor Jesus! De certa forma, isso trouxe um dilema para Deus. Ele viu que o homem estava em pecado e, por ser um Deus santo, não poderia conectar-se ao homem nessa condição. Por causa de sua justiça, era-lhe necessário, antes de tudo, resolver todos os problemas gerados pela desconexão. Além do mais, havia a necessidade de ser atendidas às exigências de sua glória. Nesse primeiro momento, não havia muito a fazer. Não obstante, o Senhor manteve uma ligação, ainda que frágil, com alguns homens. Ó Senhor Jesus! Alguns desses homens apareceram na Epístola aos Hebreus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Abel, filho de Adão, era um homem íntegro e justo. Embora desconectado de Deus por causa da desobediência de seus pais, manteve certa ligação com Deus, pois queria ser justo e agradar-lhe. Ó Senhor Jesus! Continuando, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Foi no tempo de Enoque que aconteceu o problema da contaminação da raça humana pelos anjos rebeldes. Antes de ser arrebatado, Enoque obteve testemunho de haver agradado a Deus. Isso mostra que ele exercitou a fé e a obediência, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Ó Senhor Jesus! Quanto a Noé, lemos:
Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Todos esses homens mantiveram uma ligação com Deus. Eles temeram a Deus e procuraram agradar-lhe e fazer sua vontade. Que o Senhor encontre em nós, assim como encontrou nesses homens, um viver que lhe agrade e atenda à sua vontade. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, qual é a importância de Noé para a raça humana e para o plano de Deus? Ó Senhor Jesus, Noé ele tinha uma disposição diferente, Senhor Jesus, do que o resto dos homens, né? Ele buscava agradar a Deus, ele se preservou, Senhor Jesus, e pôde restaurar a pureza da raça humana. Ele não se misturou como os demais, ó Senhor Jesus. Por isso que ele foi importante para o plano de Deus, né? Ele não se misturou, ele não aceitou, não viveu como os outros viveram, Senhor Jesus. E ele buscou ter temor de Deus, ele buscou, né, agradar a Deus e procurou buscar, né, fazer a sua vontade. Uma coisa é a gente buscar fazer a vontade de Deus, outra coisa é agradar a Deus. São duas coisas distintas e nós precisamos das duas para realmente cumprir aquilo que Deus deseja. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né, o meu ponto-chave de hoje, né, é a gente realmente agir na contramão do que os outros estão fazendo, né? Hoje, o ser humano sem Deus, ele pode até procurar se voltar a Deus, mas se ele se voltar a Deus da sua maneira, essa conexão com Deus vai ser frágil. Então a gente precisa deixar, né, todos os nossos conceitos humanos de lado, para a gente não ter uma conexão frágil com Deus, Senhor Jesus, mas ter uma conexão com Deus, que é aquela conexão que Deus planejou, uma conexão espiritual, por meio de sua vida e natureza. Senhor Jesus, não podemos ficar no nosso achismo, nós precisamos de fato, né, o ponto-chave meu, né, não ter uma conexão frágil, mas a que Deus planejou, uma conexão espiritual, por meio da sua vida e da sua natureza. É isso que vai mudar todas as coisas, é isso que vai nos dar uma disposição de agradar a Deus, de buscar a sua vontade, de seguir, né, sempre no seu caminho. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né, realmente o Senhor quer que a gente tenha uma nova disposição, assim como Noé. Ó Senhor Jesus. No finalzinho ele fala, né, que ele está procurando, ele quer encontrar em nós, assim como encontrou nesses homens, né, um viver que lhe agrade e atenda a sua vontade. Por isso está mostrando para nós todo o contexto, né, Senhor Jesus. Durante toda essa semana a gente está vendo todo esse contexto ali, né, e como a gente tem visto muito aqui, eu tenho repetido muito isso, né, que a gente não deve ficar olhando para situações exteriores. Se a gente for olhar o exterior da época de Noé, Senhor Jesus, era terrível, né? Senhor Jesus, o homem ali estava totalmente perdido, totalmente misturado, né? Tinha os nefilins ali, né? Que, né? Aqui mostrando que nefilins a Bíblia fala como gigantes, mas a tradução seria caídos, depravados. Eram homens de grande estatura, grande força, né? Era um grande desequilíbrio. E eles só tinham uma coisa em mente, né? Corromper a raça humana, se misturar. Né, tomar mulheres à força, tomar tudo, Senhor Jesus, né? E eles procuravam aqueles que mais lhe agradavam, aqueles que viviam de acordo com o proceder daquela época. Ó Senhor Jesus, hoje nós temos um proceder totalmente pecaminoso no mundo, e hoje nós temos até mesmo no meio dos cristãos um proceder misturado, onde as pessoas não se importam muito, né, com procedimento, com testemunho, e a Bíblia fala aqui, né, que esses homens obtiveram testemunho, Senhor, que agradaram a Deus. E como a gente viu aqui, né, como é rica toda a Bíblia, né? Mostra para nós um pano de fundo lá no início e quase lá no final da Bíblia mostra para nós, né, que como que eles conseguiram obter esse testemunho? Pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eles obtiveram testemunho de ter agradado a Deus. Ó Senhor Jesus. Então ele mostrou aqui no finalzinho, né? A gente precisa ter um viver que agrade a Deus e que atenda à sua vontade. Né? Por que é importante a gente ver esses dois aspectos? Né? Hoje, o que acontece? Hoje muitos querem fazer a vontade de Deus. Olha, conheço a palavra, vi algo aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí muitos ficam atentados só às coisas a serem feitas. Só que Deus ele não quer só que você faça coisas. Ele quer que você tenha um viver que o agrade. Um viver de testemunho. Então, Deus não está muito preocupado com o que,
mas ele está muito preocupado com o como. Como você está fazendo aquilo que você acha ser a vontade de Deus. Então o Senhor está mostrando para nós a sua palavra, a sua vontade, a sua direção, mas eu não posso sair fazendo isso de qualquer jeito. Eu preciso procurar a vontade de Deus. Não pode ser cada um fazendo aquilo que quer. Ó Senhor Jesus. Né? Digamos assim, para dar um exemplo, né? Digamos, olha só, a vontade de Deus, por exemplo, é um carro. Só que hoje nós temos muitos carros e muitos modelos. Né? Então um vai falar assim, não, o carro que faz a vontade de Deus é dessa marca aqui. Outro vai falar, não, é dessa marca aqui. Não, a vontade de Deus é um carro forte, que tem a força para fazer muita coisa. Outro fala assim, não, o carro de Deus é um carro que tenha muita velocidade. Outro vai falar, não, vocês estão todos errados, o carro de Deus é um carro econômico. Outro vai falar, não, tem que ter um equilíbrio de força e economia, mas também tem que ser um carro de muitos lugares. Então cada um tem os seus conceitos. Por quê? Tem muitos carros, né, Senhor Jesus. Mas na verdade a gente precisa ir diante de Deus e ver, Senhor, qual é o carro que vai te agradar? Qual que vai atender a sua vontade nesse momento? Ó Senhor Jesus. Isso, a gente precisa fazer o quê? Nos adaptar. Eu dei o exemplo de carro só para a gente poder ver ter uma noção de que, né, se você for olhar carro, né, de A a Z, você vai encontrar muita coisa diferente. Né? Se você for olhar por segmentos, né, tem carro popular, esportivo, SUV, né, familiar, isso e aquilo, tem um monte de categorias. Assim também hoje nós temos vários tipos de pessoas, cada um com o seu pensamento, cada um com o seu jeito, do que é a vontade de Deus. Só que se você realmente tem um viver interior, você tem uma vida baseada na vida e natureza de Deus, Senhor Jesus, você vai perceber que é algo que vai muito além do exterior. Não é só fazer coisas para Deus, mas realmente é parte de princípios divinos. É isso que o Senhor está mostrando para nós. Né? O inimigo enganou Eva, né? Enganou ali Adão e Eva e contaminou toda a humanidade usando a palavra de Deus. Falando, olha, se você fizer isso aqui, você vai ser igual a Deus. Você vai ser conhecedor do bem e do mal. Quando Deus, na verdade, estava mostrando para o homem que a questão não era conhecimento de bem e mal, era vida. Eu tenho sempre compartilhado isso aqui. Muitos perguntam para mim, irmão, posso fazer isso é pecado? Eu sempre procuro mostrar, olha, a questão não é se é pecado ou não, a questão é, isso está trazendo vida? Se a gente sempre olhar, né, as coisas do aspecto da vida, Senhor Jesus, muita coisa vai mudar. É isso que a gente precisa mostrar, por isso ele mostrou, o Senhor está procurando hoje homens que tenham um viver que lhe agrade e aí atenda a sua vontade. Primeiro ser, para depois fazer. Hoje muitos estão preocupados em fazer e brigam pela forma de fazer. Não é desse jeito, é daquele jeito e tal. Ó Senhor Jesus, não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós tenhamos uma disposição diferente. A terra se encheu de violência. O homem havia se corrompido e a terra se encheu de violência. E hoje, o que tem acontecido hoje? Um quer impor a sua vontade para o outro. E a Bíblia nos mostra, principalmente, a gente vai ver ali, na palavra, Senhor Jesus, olha, quando você for acolher o outro, não acolhe o outro para discutir opiniões. Senhor Jesus, cada um tem a sua fé para si mesmo. Um crê que pode comer de tudo, o outro crê que só pode comer legumes. Ambos estão em pé, mas um está em pé, o outro cai, mas é para o seu próprio Senhor. Então cada um de nós precisa ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. E aprender a ter unidade. Aprender a viver diante do Senhor. A ter um temor. Noé tinha uma disposição diferente de toda a raça humana. Cada um queria impor suas coisas, mas como? Pela violência. Não, quem é o mais forte é o que tem razão. Quem tem o melhor argumento é o que tem razão. Quem é o mais bonito, quem é o mais famoso, quem consegue agregar mais pessoas. Esses querem buscar razão em muitas coisas. Mas o que Noé fazia? Ele andava com Deus. Ó Senhor Jesus, todos esses homens aqui a gente viu na leitura bíblica, obtiveram testemunho porque buscavam a Deus, andavam diante de Deus, mesmo com toda aquela sociedade violenta, um monte de coisa, olha, você tem que ter cuidado, essa vizinhança aqui, isso, olha, você compra uma arma, você compra isso, você vai isso aqui, você aprende isso aqui com aquele lá. Eu falo assim, não vou fazer nem isso nem aquilo. Eu vou andar com Deus.
Ó Senhor Jesus. É isso que a gente precisa perceber. Hoje tem muitas formas, muitas coisas, mas a conexão com Deus é que preserva a raça humana, é que preserva a pureza, é que preserva aquilo que Deus deseja. Por isso a gente precisa realmente entender tudo isso que está acontecendo aqui. Não foi qualquer coisa. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né? Então a gente tem que perceber que Deus criou o homem com um propósito, uma definição. A gente não pode misturar. A gente não pode fazer outra coisa. Por isso que o inimigo veio e quis misturar as coisas. Anjos caídos com outra disposição, outras coisas para fazer, outra mentalidade, né? Senhor Jesus. Né? Totalmente corrompidos, totalmente transformados e queriam misturar isso aí, né? Com o ser humano. Mas não, Deus ele tinha um propósito para o ser humano. Né? O ser humano feito de corpo, alma e espírito. Não pode acrescentar outra disposição, outra coisa aí. Senhor Jesus, nós precisamos aprender a nos voltar para o Espírito. Ó Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos ser esses homens que dão lugar a Deus, né? Que se abrem para Deus, para que Deus possa fazer aquilo que Ele precisa para preservar a sua vontade, para preservar o seu plano original. Ó Senhor Jesus. O homem estava se multiplicando, né? Mas estava se multiplicando na parte da maldade, né? Era continuamente mal todo o seu desejo, todo o seu desígnio. Então, o corpo do ser humano estava contaminado, a mente do ser humano estava contaminada. Então, hoje a gente também precisa aprender a nos voltar para o Senhor. A gente tem visto, né, que Paulo, quando veio compartilhar, né, com os Tessalonicenses, foi mostrando que eles estavam vivendo ali, eram gregos, né, e a moral grega não era muito boa. Né, acostumados com prostituição, um monte de coisa. Eles davam muita importância para a área intelectual, algo que fizesse com o corpo, né? Mas o Senhor falou, não, olha, eu criei o homem inteiro. Corpo, alma e espírito. Não adianta você ter uma aparência de espiritualidade, você precisa realmente ter uma conexão espiritual. A sua alma, não adianta ter uma boa filosofia, você precisa se voltar para Deus, se voltar para as coisas espirituais. E o corpo, faz qualquer coisa? Não. Seu corpo você apresenta para Deus. Hoje muitos cristãos se preocupam em ter uma vida intelectual, uma vida espiritualizada, e não se importam muito com o que faz com o corpo. Então, se envolve em relacionamento, vai para cá, vai para lá, faz uma coisa, faz outra. Não, o Senhor ele quer que nós nos entreguemos para Ele totalmente. Senhor Jesus. Por isso Ele mostrou que mesmo com uma conexão tão frágil, né, como uma conexão tão exterior, que dependia totalmente da condição do homem, de se voltar para Deus, de querer agradar a Deus, ó Senhor Jesus, não era algo espiritual, né, era a partir de uma disposição mesmo, de compreender a palavra e buscar a palavra, buscar a presença de Deus. Ó Senhor Jesus, não é como hoje, né, através do Espírito, né, que a gente tem um sentimento e tal, ali não, ali era algo totalmente diferente. Mas Deus mostrou a importância de a gente se consagrar totalmente para Ele. Né? Deus ele preparou, né, ali uma família que não estava contaminada. Então Ele mostra para nós por que a unidade de Deus é a família, não é só o indivíduo. Você individualmente, eu tenho um desfrute, eu tenho as horas que eu declaro diante da Bíblia ali, que eu vou diante do Senhor e tal. Mas dentro da sua família é o seu viver mais íntimo. É onde coloca ali realmente como é que está a sua disposição. Se você tem muita coisa, né, muita disposição diante de Deus, diante da Bíblia e tal, mas você não está disposto a expressar isso mesmo dentro da sua casa, tem algo errado. Então o Senhor está mostrando para nós, a unidade de Deus é a família. Noé emparelhou uma arca para a sua família. Ou seja, ele tinha um viver e tinha a maneira de dar continuidade a isso. Não era só um Deus de ouvir falar, mas é realmente um Deus sendo vivido, sendo expresso. Isso o Senhor está mostrando para nós. Por isso que Ele mostra para nós que a igreja é a família de Deus. Eu tenho que estar disposto a viver diante de Deus, expressar isso, né, e desenvolver isso nas pessoas também. As pessoas possam ver que é o mesmo viver, né? É a mesma família, é a mesma direção, né, e a mesma disposição, um cuidando do outro. Senhor Jesus, a família se cuida, né? Tudo que é colocado dentro da casa é para todos. Então o Senhor está mostrando isso para nós. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né? E o Senhor ele não quer só que a gente espiritualmente, né, a gente vá fazer as coisas para Deus, mas Deus mostra para nós a importância do homem. Jesus veio, fez tudo para Deus como homem. O homem precisa dar base para Deus, então não é só
fazer coisas espiritualmente, o poder de Deus, né, sendo feito, fazendo isso e tal. Mas não, eu também preciso ser um ser humano. Eu preciso também aprender a ser um homem que expressa a Deus. Um homem cuja vontade está diante de Deus, cuja mente está diante de Deus, cuja emoção se alegra diante de Deus. Né? Mas não só a parte espiritual, mas também um corpo apresentado. Onde que você sempre está? Servindo a Deus, colocando seu corpo diante dele. Né? Senhor Jesus, o nosso espírito tá ligado aqui, né? Tá aqui conosco e tal, e ao mesmo tempo está ligado nas coisas celestiais. A sua mente, as pessoas olham para você e não sabem se você está realmente focado ali ou se você está com a mente em outro lugar. Mas o seu corpo, Senhor Jesus, não tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então as pessoas precisam ver em nós, né? A nossa expressão corporal, o nosso viver, né? O nosso corpo a gente está apresentando para quê? A gente precisa estar ali realmente com a disposição diante de Deus. Senhor Jesus. Essa questão ela é muito importante porque às vezes a gente começa a observar a expressão corporal da pessoa. Né? A pessoa está ali naquele lugar, mas às vezes não quer estar, então ela apresenta uma certa inquietação. Senhor Jesus, ela quer estar em outro compromisso, quer estar em outro lugar e tal, né? Ela está ali ao mesmo tempo, mas está querendo sair dali, está dando atenção para a pessoa, mas a pessoa vê que ela está focada em outra coisa, né? Senhor Jesus. Então as pessoas precisam realmente perceber que a gente está ali se apresentando, mas está ali totalmente voltado para ela, né? Voltado para aquilo que, ouvindo-a, né? Realmente está ali, porque está ali enviado pelo Senhor. Né? A pior coisa que tem é você estar num lugar e querendo estar em outro. Poxa, isso não era para eu estar aqui, esse aqui não era o meu lugar e tal. Mas quando você está ali totalmente entregue ao Senhor, você está ali sendo aprovado por Deus, naquele lugar, na presença de Deus, fazendo aquilo que Deus quer. É isso que eu estou sempre falando com as pessoas, sempre encorajando. Olha, você está lá no seu trabalho, você tem que estar ali totalmente focado, você tem que trabalhar, produzir, fazer aquilo que tem que ser feito, mas você está ali em nome do Senhor. Você também está ali para expressar o Senhor. Então você não pode ficar focado em outras coisas. Eu estou aqui, Senhor. Esse é o meu trabalho, eu estou trabalhando aqui, eu estou nesse lugar, mas Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Não posso falar, Senhor, eu só tenho disposição para fazer a vontade do Senhor do dia tal, na hora tal, tem que ser um encontro marcado naquele momento. Não. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Por isso eu quero andar com Deus. Se Noé, né, Enoque, Abel, todos esses exemplos que a gente viu, ficasse esperando, né, as coisas ao seu redor melhorarem, nunca iam fazer nada. Toda a sociedade estava corrompida. O mundo estava corrompido, toda a disposição deles ali era para a corrupção, todo o desejo deles era mal. Né, a maldade, a violência. O que você podia esperar? Né, a gente vai ver ali, ali logo depois, Caim matou Abel, né, foi lá, criou uma sociedade ali e tal. A gente vê logo o relato, olha, matei um porque me pisou, o outro porque me ofendeu. Não tinha segurança. Senhor Jesus. Mas tinham pessoas que tinham disposição de andar com Deus. Não vou andar armado, não vou aprender a lutar, a guerrear, a discutir. Não, eu vou andar com Deus, uma disposição totalmente diferente. Hoje as pessoas ficam ali, não, faz isso aqui, faz aquilo ali, progride no seu trabalho, foca nisso, foca naquilo. Mas eu tenho uma disposição diferente. Não, eu vou andar com Deus. Eu vou trabalhar, fazer o melhor trabalho. Mas eu vou fazer isso andando com Deus. Eu vou me mover com pessoas, vou conversar, né, falar das coisas da vida, mas sempre andando com Deus. Sempre a pessoa olhando para mim e vendo aquela mesma disposição. Eu estou ali, mas estou totalmente entregue diante do Senhor. Estou ali expressando o Senhor, fazendo a sua vontade. Eu não estou ali dentro de uma conexão frágil, mas eu estou ali na verdadeira conexão. A conexão diante de Deus para fazer a sua vontade. Ó Senhor Jesus. E ele mostra aqui, né, que quando fala para nós que ele resolveu dar cabo de toda a carne. Né? Ele falou que ia acabar com a terra e mostrou que todo ser vivente estava corrompido, até mesmo os animais. Né? Por isso que quando Deus foi fazer a arca ali, levou um casal de cada animal, até mesmo animais que se mantiveram puros. Então até isso estava difícil. Senhor Jesus. A gente vê como foi terrível a corrupção. Deus teve que destruir a terra, mas preservou a raça humana e alguns animais puros que não haviam se contaminado por toda aquela influência negativa. Hoje, né, o mundo está totalmente contaminado também pelo pecado, pela influência negativa, né, por
toda a questão do pós-modernismo. Não, o coletivo não é importante. O importante é o individual, é o indivíduo. O indivíduo tem que fazer a sua vontade, tem que fazer o que quer, né? Vamos viver por aí sem lei, cada um faz aquilo que quer, cada um tem sua própria lei. Não há uma lei que rege todas as coisas. Senhor Jesus. E aí o ser humano vai se afastando de Deus. Não, há sim algo que rege todas as coisas. A palavra de Deus. Ela sustenta o universo. A gente mostra que pela fé a gente entende que o universo foi formado pela palavra de Deus. De forma que o visível vai existir através do invisível. Ó Senhor Jesus. Né? A gente precisa realmente aprender a manter as coisas do jeito que Deus criou. Deus criou o ser humano com um propósito. Deus criou o ser humano de maneira pura. Criou a sua palavra. Foi criado, né, a palavra de Deus que formou todas as coisas. Formou todas as coisas puras. E depois foi tendo outra disposição. A gente não pode achar que antes até podia ser assim, mas agora, ó Senhor Jesus, a gente não vive baseado naquilo que a gente vê, naquilo que a gente crê, naquilo que Deus colocou. Não é naquilo que a sociedade, que as outras coisas estão apresentando para nós. Ó Senhor Jesus. Por isso que mostrando aqui a tragédia, né, da desconexão foi muito mais séria. Mas Deus, graças ao Senhor, ele sempre conseguiu alcançar poucos ali, né, com uma disposição, com uma vontade diferente do resto. Que o Senhor realmente ele possa nos alcançar a cada dia. Cada dia ele possa nos encontrar com uma disposição diferente. A gente não se adequar às coisas do mundo, não ficar igual. Não, aqui eu estava procurando ser diferente, mas agora tem muita pressão, muita coisa. Ó Senhor Jesus, não, que o Senhor sempre nos encontre, né, como aqueles que têm uma disposição diferente, uma vontade diferente, né, uma forma diferente, né, um viver diferente, ver que realmente se apresenta diante de Deus, né, um viver que mantém um certo padrão, mesmo uma conexão frágil, mas tinha um certo padrão porque buscavam agradar a Deus, tinha um temor de Deus. Ó Senhor Jesus, eles mantinham, né, uma certa ligação com Deus porque queriam, né, tinham um querer ser justo, um querer de agradar o Senhor. Ó Senhor Jesus, por isso puderam obter testemunho de agradar, um testemunho de fé, um testemunho de uma obra de fé, não uma obra exterior, mas uma obra realmente voltada para a palavra de Deus, para a vontade de Deus. Né? E não era fácil, né? Com toda a instrução, com todo o desígnio, com toda a humanidade voltada para um monte de coisa. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor conseguiu encontrar, né? Na família de Noé, né? Ali também a gente vê ali que os filhos de Noé também, né, encontraram ali também esposas, né, pessoas que não eram da família de Noé, mas que foram influenciadas, né, para se tornar. Então isso mostra para nós como que o nosso viver é importante. Né? Os filhos de Noé encontraram esposas. Por isso que ali mostrou, né, que a arca, né, veio condenar o mundo, porque enquanto a arca não estava pronta, né, senhores, as pessoas olhavam e não viam uma nuvem no céu. Mas a partir do momento que ficou pronto, Noé entrou com a sua família, né? Os animais entraram na arca, Noé entrou com a sua família na arca, né? 8 pessoas, né? Noé, a esposa, seus 3 filhos, né? E as 3 esposas dos filhos ali, né? Pessoas que foram influenciadas pelo viver dos filhos, que também foram influenciados pelo viver de Noé. Ó Senhor Jesus. Então a gente vê, né? Por isso que falando na questão da família de Deus, se aqueles que estão sempre influenciando e não sendo influenciados, tirando as pessoas da disposição do mundo para uma disposição de servir a Deus. Ó Senhor Jesus, então viver dentro da arca. Quando todos entraram na arca, foi fechada a porta da arca, começou o dilúvio. Ninguém entrava, ninguém saía. Aí isso está mostrando para nós. Não precisa estar dentro da arca, mas com convicção. Ó Senhor Jesus. Né? Ali realmente de servir a Deus, querendo estar diante de Deus, obtendo o testemunho de agradar a Deus. Por isso eu falei no início. Uma questão é fazer a vontade de Deus, né? Buscar fazer a vontade de Deus, e outra questão é buscar agradar. Eu não posso só, vou fazer a vontade de Deus e deixar a questão do agradar de lado. Precisa ser uma coisa junto com a outra. Fulano, você está fazendo a vontade de Deus? Estou. E está agradando a Deus? Ó Senhor, a gente precisa andar junto. Então a gente precisa realmente aprender a fazer essas coisas com uma paz interior. Ó Senhor Jesus. Pela desconexão, né, Deus perdeu ali o controle do homem. Pela desconexão, Deus começou a ter um contato com o homem, mas um contato muito frágil. Né, porque qualquer momento podia vir a violência, podia vir outra disposição, podia vir o desejo pelo pecado. Senhor Jesus, e assim somos nós, se a gente não exercitar o Espírito.
Né? A gente vê muitos que estão todo o tempo ali, se eu pequei e tal, e fica sempre ali tentando corrigir o pecado, corrigir, nunca consegue se manter diante do Senhor. Se a gente ficar sempre dependendo da nossa disposição mental para fazer a vontade de Deus, a gente nunca vai conseguir agradá-lo. Ele mostrou, para agradar, tem que exercitar a fé. E como a gente está vendo já durante a semana, a fé é o próprio Deus sendo dispensado para nós. A conexão espiritual que Deus preparou para nós é através da sua vida e natureza. Não é por filosofias, não é por entendimento, né? Por simples disposição de querer fazer isso e aquilo, mas realmente é uma disposição diferente, uma forma diferente, uma vida diferente, uma expressão diferente. Que cada um de nós possa ir diante do Senhor, buscar agradá-lo, buscar exercitar a fé, Senhor Jesus. Cada um possa ir diante do Senhor, não só fazer coisas, mas realmente, né, ser aqueles que vivem diante dele. A gente tem visto desde o início dessa série do Lema Diário a importância que Deus dá para o nosso viver, para a nossa disposição de estar diante dele. Que realmente a gente seja esses, né? Que o Senhor possa encontrar em nós um viver que agrade a Deus, né? E que realmente esse viver atenda à vontade de Deus. Vamos ter tal disposição, vamos ter um viver, né, diante da vida e natureza de Deus. E aí sim, a gente vai ter a conexão que Deus deseja, a conexão espiritual. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.